Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais uma entrevista aqui no Diário do Rio, na série de entrevistas que temos feitos com candidatos nessas eleições de 2022, que vão se aproximando nesse próximo domingo, dia 2 de outubro. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui Marcelo Queiroz, candidato a deputado federal pelo Progressistas. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele aqui e dos projetos que ele tem caso venha a ser eleito. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Rafael? Uma honra imensa estar participando desse Diário do Rio, um parceiro do Rio, uma mídia muito interessante, né? Cobrindo as eleições agora de proporcional, que é uma eleição difícil, né? Da gente conseguir analisar os candidatos. Pois é. Você, Marcelo, que é advogado, né, já atuou também como vereador do Rio de Janeiro, deputado estadual. Você também já foi secretário de administração do município do Rio, secretário de meio ambiente da capital também. E, por último, estava exercendo o cargo de secretário estadual de agricultura, né? Então a gente queria, já fazendo essa abertura, que você falasse um pouquinho sobre você, para quem não te conhece ainda, quem é o Marcelo Queiroz e as suas principais bandeiras aí na sua candidatura a deputado federal. Fica à vontade. Eu sou Marcelo Queiroz, né? 37 anos de idade, apaixonado pelos animais. Comecei minha trajetória no movimento estudantil, primeiro no Colégio Santo Inácio, depois na PUC, fui presidente do diretório de estudantes lá da minha faculdade. Saí, fui vereador, depois secretário de administração na governo Eduardo Paes, depois secretário de meio ambiente no governo Crivella, tendo recriado a Secretaria de Meio Ambiente, a minha entrada possibilitou talvez esse feito histórico aí para a cidade, depois deputado estadual e, por fim, agora secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. E na questão das propostas, são acho que três grandes linhas. Primeiro, acho que não posso deixar de falar, né, a questão da agricultura e da pesca, eu fui o secretário. Segundo, acho que talvez a pauta do meu coração, a pauta que a gente tem trabalhado muito para ser um destaque, para o Estado ser um destaque, é a questão dos pets. E a terceira é uma pauta muito pessoal minha, que é a questão da saúde, por tudo que eu vivi na minha vida, e eu acho que a gente pode, com a política, transformar um pouco do que eu vivia, do que eu sentia, do que pessoas perto de mim viveram. Beleza, Marcelo. A gente quer saber de você, a gente tem umas perguntas aqui que é de prática, a gente faz com todo mundo que passa por aqui nessa entrevista, nessas entrevistas. A gente quer saber se você acha que, como você é uma pessoa que já participou, né, do poder legislativo, tanto do município do Rio quanto do estado do Rio de Janeiro, né, com a sua experiência e sua vontade também de ser deputado federal, se você acha que o poder legislativo, tanto do Rio de Janeiro especificamente, quanto o poder legislativo brasileiro, né, no geral, melhorou ou piorou nessas últimas eleições para cá? Eu acho que, na verdade, nessa última, principalmente, piorou, porque foi uma eleição muito polarizada. Você teve muitos candidatos, talvez, que não estão ali no padrão, né, de eleição, que surpreenderam, obviamente, porque colaram, né, sua imagem nos candidatos majoritários. E o que se vê não é a questão de, acho que mais a questão de qualidade no dia a dia, né, na produção legislativa. Eu acho que o legislativo se confundiu ainda mais nesses últimos 4 anos com o executivo, em virtude aí talvez dessa eleição conjunta, essa eleição integrada aí, essa dicotomia no Brasil. Então, eu acho que o legislativo, para quem foi vereador, deputado estadual, é algo que você tem que estar ali quase diariamente trabalhando por soluções e também para exatamente fiscalizar o poder executivo. Certo. Ainda um pouco em cima disso, a gente sabe que é muito divulgado, né, o cargo, os cargos de presidente nessas eleições de presidente, governador, né, de 2018, 2014, enfim, que não são as eleições municipais, né, são as eleições gerais. É muito falado o cargo de presidente, governador, enfim, o poder executivo, né? E o poder legislativo, ele às vezes acaba ficando um pouco de lado. Ontem mesmo nós tivemos debate a governador do Rio. Então, como fazer a população entender que o voto no legislativo ele é tão importante quanto no executivo? Rafael, acho que esse é o desafio, talvez para quem sentar lá em Brasília. Eu sou a favor aí, obviamente, de aumentar e talvez apressar a questão da cláusula de barreira. Eu, sinceramente, acho que a solução não é tão simples quando você tem 30 partidos, né, 30 e pouquinhos partidos no Brasil, cada partido lançando aí cerca de, sei lá, 50, 75 candidatos entre deputado federal, deputado estadual. Então, acho que talvez a primeira solução para o nosso país é a gente trabalhar firme e avançar ainda mais nas questões
da reforma política. Acho que avançou bastante, né? Acho que eu sou da época, já, apesar da idade, mas eu estou aqui já há um bastante tempo, eu devo ter quase 15 anos de política. Então, eu ando pelas ruas e fico muito feliz em não ver galhardete pelos postes, adesivos. Hoje é crime, né? Você até vê, mas é crime. Adesivo colado em poste, como foi no passado. Mas eu acho que isso é um ponto ainda que dá para avançar ainda bastante coisa. Acho que o número de candidatos é muito grande. E se não fossem vocês, Diário do Rio, e alguns outros meios de comunicação que fazem esse trabalho do proporcional, seria ainda mais difícil. Hoje, a grande vantagem que os candidatos têm é a internet, que eu procuro usar sempre, mas nem todos têm esse acesso, têm essa facilidade, né? E você exclui uma série de candidatos aí que não tem, talvez, a oportunidade que eu estou tendo aqui. E, Marcelo, ainda falando, né, é mais uma das perguntas que a gente faz para todos os candidatos, a gente vê hoje um cenário político, e também viu um pouco nisso em 2018, o cenário político, como até uma vez você falou, polarizado, né? São dois candidatos que lideram as pesquisas e outros bem abaixo, né, nas intenções de voto, pelo menos de acordo com as pesquisas. Então, qual deve ser a posição de um deputado diante desse cenário político polarizado, se é que podemos dizer assim, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil? Na verdade, eu sou muito pragmático nas minhas ações, né? Eu fui assim desde o diretório estudante da PUC. Eu acho que quando você ia ali acontecer, quem já participa de movimento estudantil sabe exatamente o que eu estou falando. Às vezes ali tem uma realidade local, exemplo, melhoria na sala de aula, cadeira, ar-condicionado, o quadro da sala. As pessoas, em vez de estar tentando lutar para melhorar o que está ali, estão talvez discutindo ali a guerra no exterior ou pautas muito fora da realidade. Eu acho que, como deputado, a realidade só se transporta, né, para um outro cenário, que é Brasília, mas é exatamente o mesmo. Acho que o deputado tem que estar ali, obviamente, representando a população, ponderando os grandes excessos dos presidentes, né, e eu acho que a Câmara tem um papel fundamental. Eu acho que talvez um dos grandes desafios é a quantidade de deputados também em Brasília, né? Eu fui vereador, e aí eu sei o trabalho que dava, mas eram 51, depois de deputado estadual com 70. Eu imagino talvez a dificuldade que seja conversar com 500, né, com realidades bem distintas. Então, acho que esse é um pouco o meu perfil, é conseguir apaziguar, conseguir conversar, conseguir dialogar. Eu acredito ainda nessa política que é feita de soma, né? Acho que hoje o que se vê é muito, talvez é uma polarização, é uma guerra, uma divisão do país, e o que eu acho que eu posso tentar levar para Brasília é exatamente o inverso. A gente conseguir somar, e é assim que acho que a política foi feita para isso, né? Certo. E agora entrando na questão das suas pautas, né, nas pautas que você defende especificamente, principalmente você é muito ligado à questão da causa animal, né, do bem-estar animal. Você, por exemplo, durante a sua gestão como secretário de Agricultura do Rio de Janeiro, você criou o RJPET, que no caso era a Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, né? E entre outros projetos do RJPET, houve a castração de mais de 100 mil animais em todo o estado do Rio de Janeiro. E esse projeto, se não me engano, foi considerado o maior nesse âmbito em toda a América Latina, né? Então, usando isso como base, né, e, enfim, para você ficar à vontade para falar como você pretende tratar sobre esse tema e os outros temas que você aborda caso você seja eleito. Eu acho que a grande marca da minha gestão na questão dos animais foi exatamente o programa de castração. O Estado nunca tinha atuado nessa linha. Para quem não conhece a castração, para quem ama animal, obviamente muito importante, alonga a vida do bichinho, questão de saúde do bichinho. Mas para quem talvez não goste tanto ou esteja preocupado com outras questões, é a questão de saúde pública, né, Rafael? A gente tem hoje um excesso de animais abandonados, as ONGs e os protetores independentes fazem um papel do Estado, muitas vezes, no Estado, quando eu falo, municípios, governo estadual, governo federal, e um orgulho imenso ter criado em menos de um ano o maior programa, hoje é o maior programa de castração do mundo. Já são cerca de 140 mil, segundo os dados que eu vi da Secretaria semana passada. E eu acho que talvez o grande chave diferencial de um projeto como esse é usar exatamente clínicas privadas, é estabelecer uma parceria e uma agilidade juntamente com quem já sabe fazer esse procedimento. Eu acho que muitas vezes o Estado concorre, né, com o público concorre com o privado. Então você imagina, né, Rafael? São 92 municípios. Você imagina o que é chegar em Búzios
e tentar ali estabelecer um modelo de castração pública que vai, de certa forma, concorrer com quem está lá. E às vezes quem está lá, uma clínica privada lá em Búzios, em Angra, em Paraty, em Teresópolis, ela já faz, talvez não gratuitamente, mas já faz um serviço, às vezes, com preço menor custo para ajudar alguns protetores, para ajudar as pessoas que gostam de animal. Então, acho que a nossa expertise foi exatamente essa. A gente conseguiu fazer muito volume, com uma segurança muito maior, que quando você coloca essas clínicas dentro, né, do programa, você também dilui responsabilidade, você aumenta a capilaridade, e eu acho que é isso que a gente quer levar para Brasília. Eu acho que é um modelo que deu certo na castração dos animais, acho que pode dar certo nas cirurgias de alta complexidade. Não é que eu seja contra, mas para mim não tem sentido, por exemplo, você ter um hospital público veterinário, porque a demanda é muito maior que isso. São 92 cidades, só o município do Rio de Janeiro aí precisaria de uns 4, 5 hospitais públicos veterinários. E aí você tem do outro lado uma série de clínicas precisando aporte, precisando estímulo, são empreendedores. Eu acho que é um pouco esse modelo que a gente quer usar. Eu acho que começando no animal, mas em outras questões também, eu acho, do poder público. Rafael, tem, por exemplo, sempre um exemplo que a gente dá. Se você pegar aí, por exemplo, um projeto de esporte desse nas praças, na época eu joguei vôlei na minha infância, e eu acho que talvez o grande problema ali é exatamente, primeiro, não juntar, né, com os grandes clubes, não trabalhar, mas você imagina assim, o custo que você gasta às vezes numa praça se fosse investido numa academia, num pilates, num empresário que já pratica aquilo. Eu acho que ficaria muito mais rápido, atenderia muito mais gente com muito mais agilidade. Então, acho que esse foi o modelo que eu inventei, idealizei na questão da pauta PET, que eu acho que os números provam por si só que deu certo. É o maior programa do mundo e foi concebido em menos de um ano. E eu acho que é reproduzir não só na pauta PET esse modelo em todas as outras áreas do governo federal. E eu acho que, como deputado, a gente pode regulamentar por lei, avançar nessas pautas. Marcelo, outra pauta que você costuma falar bastante, você costuma falar abertamente sobre isso, você é uma pessoa transplantada, né? E você até falou no início da entrevista que uma das suas causas também seria a saúde, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre como foi isso na sua vida e como que você pretende tratar também sobre esse tema caso você seja eleito. Na verdade, eu sou transplantado renal, tive um câncer cerca de 4 anos atrás, fiz 1 ano e meio mais ou menos de diálise, e graças a um amigo meu de infância que doou o rim, estou aqui vivo, são e salvo. Mas uma coisa, Rafa, que sempre é, talvez me faz remeter, e eu uso muito esse exemplo na política. Eu fazia hemodiálise ali em Copacabana, saía 5h45 da manhã de casa, chegava às 6 horas da manhã na clínica, ficava ali 4 horas no tratamento, segunda, quarta e sexta, e depois voltava mais 15 minutos até a minha casa. Então era um tratamento ali que da saída da minha casa até a volta da minha casa demorava cerca aí de 4 horas e meia. Era um tratamento puxado, eu tinha 31 anos de idade, saía dali e ia trabalhar. E aí eu sempre me recordo, na minha frente, na mesma clínica que eu fazia, você tinha uma senhora de 75 anos, que vinha de uma prefeitura distante, saía 2 horas da manhã de casa, com a van da prefeitura, né? Para quem não sabe, está aí nos assistindo, nem todas as cidades ainda têm uma clínica de hemodiálise. Então, as cidades que não têm, geralmente têm um transporte fornecido pelo município. Então, ela saía 2 horas da manhã de casa, chegava na clínica no mesmo horário que eu, 6 horas da manhã, fazia 4 horas de tratamento. E depois, se ninguém passasse mal ali na van, né, porque a van são 15 pessoas geralmente, mais 4 horas até a casa dela. E aí é o que eu falo. É uma coisa que para mim durava 4 horas e meia, para essa pessoa demorava no mínimo 12 horas. E com a diferença que eu tinha 31 anos de idade na época e a pessoa tinha 75 anos de idade. Com a diferença que eu fazia menos de um ano hemodiálise, a pessoa fazia há 12 anos hemodiálise. Então, acho que o papel ali, Rafael, é exatamente corrigir as discrepâncias. Eu acho que esse é um exemplo claro de como as coisas ainda são muito desiguais, como a gente tem que avançar muito. E eu acho que, como deputado, a gente pode estabelecer programas exatamente que levem essas máquinas. Hoje você já tem máquinas, a pessoa pode fazer diálise em casa, diminuir esse sofrimento. Eu falo da diálise porque eu participei, mas você imagina quantos outros tratamentos aí as pessoas viajam para fazer, as pessoas levam tempo, e eu acho que é um pouco isso que a gente tem trabalhado. Outra coisa interessante, eu sou advogado, e talvez hoje seja um dos poucos direitos que você tenha a forma de manifestar. Hoje, não sei se todo mundo sabe aqui,
a questão da doação de órgãos, quem decide, né, se você é doador ou não de órgãos, são seus parentes na hora da sua morte. Eu acho que talvez seja um dos poucos direitos que você não tem a opção de dizer exatamente o que você quer para o teu, né, para após a sua morte. Então, acho que é mudar essa lei, acho que é uma lei já antiga, é incentivar a doação de órgãos, é permitir uma coisa que aconteceu comigo e eu não consegui avançar, mas, por exemplo, hoje no Brasil não é permitida a doação, que a gente chama de doação cruzada. O que é doação cruzada? Algum parente não é compatível comigo, e aí hoje, né, no Brasil essa doação é perdida. Em alguns outros países desenvolvidos, quando você tem um parente não compatível, você permuta, né, com às vezes outra pessoa o meu parente pode ser compatível com um parente de outra pessoa que está na fila e o parente dela compatível comigo, e aí você faz essa troca. Então, assim, são detalhes, mas são detalhes que eu acho que a gente consegue avançar muito. É um sistema que avançou muito, que o Brasil é referência no transplante, mas a gente está aí no Setembro Verde, né, no finalzinho desse mês, no início aqui agora de outubro, mas eu acho que dá tempo ainda de mostrar a importância de uma pauta como essa para a sociedade. Eu acho que usar talvez a pauta que eu vivi para outros exemplos também, nas mais diversas áreas, de como a gente tem muita coisa, muito dever de casa ainda para fazer no Brasil. Beleza, Marcelo, acho que foi bem explicado, né? E mais uma pergunta aqui que a gente costuma fazer também para todos os candidatos: quem a sua candidatura vai apoiar para presidente, para governador e para senador da República? Na verdade, para governador, não tem dúvida, o governador Cláudio Castro, eu acho que é o mais preparado, é a pessoa que tem, obviamente, a capacidade de avançar no Rio de Janeiro. Eu sou testemunha disso, acho que o programa de castração dá oportunidade. Eu acho que a gente está aqui num estado que conseguiu até 2 anos atrás, você tinha fila de professor pegando cesta básica. Então, acho que foi aí um avanço fora do normal. Eu sou suspeita para falar, fui secretário de Agricultura, mas acho que, por exemplo, na agricultura também, o que a gente conseguiu fazer em tão pouco tempo, tantos quilômetros de estradas vicinais, no PET, tanto a questão das castrações, quanto o apoio à questão dos maus tratos, que é uma coisa que tem que avançar, mas que o governador já anunciou, e a Delegacia de Proteção Animal, o reforço da Polícia Civil. Então, acho que tem diversas pautas. Na questão do senador, eu acho que é uma decisão que a gente tem que, talvez, nesses últimos dias aí, pensar bastante, né? O Progressistas, que é o meu partido, não tem uma candidatura definida. E na questão da presidência, assim, eu sou suspeito, assim, obviamente o Progressistas tem o seu candidato, mas eu trabalhei bastante aí com a vice, né, da Simone, na questão da pauta PET. Então, eu sou suspeito para falar porque mais do que uma política, é uma amiga minha, Mara, acho que tem um trabalho lindo com a questão dos deficientes. Então, é um voto mais pela amizade, e aí a gente deixa a dicotomia para o segundo turno. Valeu, Marcelo. A gente está se encaminhando aqui para o final da entrevista e para fechar, a gente quer te deixar um espaço aberto para você fazer suas considerações finais e ressaltar o que o eleitor pode esperar do seu trabalho caso você seja eleito. Pode divulgar o seu número, suas redes sociais, tudo que você quiser falar nessas considerações finais. Primeiro, acho que a gente avançar muito, também uma pauta que a gente tem trabalhado bastante, a questão dos maus tratos aos animais. Eu acho que nas semanas passadas, aí, não sei se vocês viram, por exemplo, uma senhora chutando um cachorrinho no Vidigal, e aí nas outras semanas, um gatinho amarrado há quase 13 anos, numa corrente de menos de 20 centímetros, e aí você vai ver como a gente ainda está muito atrasado em algumas questões, como acontece isso em pleno 2022. Então, acho que é um deputado combativo, um deputado que vai lutar muito pelos animais, mas um deputado também que tem um currículo, que é advogado, que é mestre em economia, que entende da questão tributária, que sabe o desafio que é em Brasília a gente lutar e organizar esse emaranhado de impostos que a gente tem no Brasil, o emaranhado da guerra fiscal que a gente tem aqui, que prejudica tanto o estado do Rio de Janeiro na recuperação fiscal que ele se encontra. Então, acho que esse é o Marcelo. Queria que quem pudesse desse esse voto de confiança. Eu acho que eu estou sendo aquilo que eu sempre fui no Diretório de Estudantes da PUC, como vereador, como transplantado renal, como ex-jogador de vôlei de praia, como ex-inaciano, como sambista nato que ama a minha São Clemente, como um cara que ama futebol, que gosta do Botafogo, mas respeita os outros lados. Eu acho que é um pouco isso, né, Rafael? A gente trazer essa emoção também. Eu acho que hoje a política está muito plástica, a gente precisa
dar uma pitada mais emocionante na política. Hoje ela fica muito refém da questão das grandes campanhas, do marketing. Eu ainda sou aquele cara que acredita na política do debate, na política da mudança, que quer dar oportunidade para os jovens. Eu sou testemunha disso. Eu fui presidente do diretório de estudantes de uma faculdade, mas eu tive uma geração aí que eu convivi de vários outros presidentes de diretório de estudantes, de atléticas, e uma geração que não teve oportunidade. Rafael, se você for ver hoje os candidatos, você não tem quase candidatos na faixa de 20 a 30 anos de idade, você não tem grandes líderes estudantis participando da política, então acho que o marketing venceu aquelas pessoas que são líderes comunitários, que são presidentes de associação, que fazem um trabalho em clubes de futebol, que são do movimento estudantil, que participam de cooperativa, que participam de sindicatos. Acho que esses são os grandes representantes que a gente precisa na política. Eu acho que a minha eleição pode ser a porta de entrada para inúmeras pessoas que estão aí esperando a sua vez e não estão tendo oportunidade, dos partidos mais à esquerda até os mais à direita. E pedir o voto no 1100, acho que é uma eleição que a gente tem uma chance gigante, acho que tem um trabalho estabelecido, conseguimos muito, 10 mil quilômetros de estrada, não desabasteceu na pandemia, mais de 100 mil castrações, trabalho contra os maus tratos, acho que é muito trabalho e a gente espera que o resultado seja muito bom e daqui a alguns dias a gente esteja aí não só comemorando, mas também usando o Diário do Rio, que é um grande parceiro das eleições, para divulgar nosso trabalho agora em Brasília. Então é 1100, o meu Instagram é Marcelo Queiroz 11, ele é verificadinho, né? Tem aquele azulzinho, e Facebook também. Tenho TikTok, não sou dos mais atuantes no TikTok, mas para quem é novinho aí também, marceloqueiroz.rio é o TikTok, e agradecer principalmente o trabalho que vocês vão fazendo no Diário do Rio. Valeu, Marcelo. A gente que agradece a sua disponibilidade, né, nessa entrevista. Lembrando, Marcelo Queiroz, candidato a deputado federal pelo Progressistas. E lembrando que o Diário do Rio mantém essa série de entrevistas com demais candidatos. Tem muitas entrevistas no nosso canal no YouTube. Ainda nessa semana também vão ter outras. E é isso, as eleições acontecem no próximo domingo, dia 2 de outubro. E você acompanha tudo sobre as eleições, cobertura completa também no nosso site diariodorio.com. Obrigado, Marcelo, e boa sorte aí no domingo. Obrigado, Rafael. Tudo de bom. 1100 na cabeça.